Vamos lá, imagina só, a gente está no Himalaia, diante de um gigante que simplesmente desafia os céus. Sabe, existem lugares no mundo que testam o nosso entendimento. Montanhas tão altas que parecem furar as nuvens. E no meio de todas elas, tem uma que se ergue acima de qualquer outra, o Everest. Implacável, essa é a palavra. É uma força da natureza, tão brutal que já enterrou incontáveis sonhos, mas ao mesmo tempo tão fascinante que continua a chamar, a atrair pessoas dispostas a encarar o desafio. Porque no fundo, o Everest é muito mais do que só uma montanha. É um teste, um sonho, é o limite. E vamos aos números, porque... Uau! 8.849 metros. Esse é o ponto mais alto do planeta Terra. Para ter uma noção do que isso significa, imagine o seguinte: se a base dele estivesse no nível do mar, o pico seria tão alto, mas tão alto, que os aviões comerciais, sim, os aviões, teriam que desviar para não bater. É simplesmente absurdo. Mas olha, os números, por mais impressionantes que sejam, não contam a história toda. Longe disso. Para os tibetanos, essa montanha é Chomolungma, ou seja, a deusa mãe do mundo. Já para os nepaleses é Sagarmatha, a testa no céu. Percebe? Os dois nomes falam de algo que número nenhum consegue explicar. Essa aura sagrada, sabe? Indomável. E a história de como essa montanha surgiu é colossal. A gente está falando de milhões e milhões de anos atrás. A placa continental indiana, boom, bateu de frente com a da Eurásia. O impacto foi tão violento que a crosta da Terra começou a se dobrar, a se enrugar para cima, e assim nasceu o Himalaia. É uma demonstração de poder geológico que é difícil até de imaginar. E o mais louco, até hoje ela continua crescendo. Então, com uma força dessas, é claro que a ambição humana ia entrar na jogada. É inevitável, né? Muito antes de qualquer um sequer sonhar em escalar, o Everest já era isso aí. Um mito, um desafio que acabou virando uma obsessão. E cara, acho que nada resume melhor essa obsessão do que uma frase de um alpinista britânico, o George Mallory. Uma vez perguntaram pra ele, mas por quê? Por que você quer escalar o Everest? E a resposta dele foi simples, direta e, sinceramente, assustadoramente honesta. Porque está lá. E essa corrida pro topo, nossa, foi longa e foi trágica. Tudo começou lá em 1856, quando mediram o que eles chamavam de Pico 15. Aí, em 1924, o próprio Mallory e o parceiro dele desapareceram, sumiram perto do cume, um mistério que dura até hoje. A vitória mesmo, o topo, só foi conquistado quase 30 anos depois, em 1953. Foi quando, finalmente, 2 pessoas tocaram o céu. E quem eram esses caras? Edmund Hillary, da Nova Zelândia, e Tenzin Norgay, um Sherpa, um cara dali. E aqui a gente vê 2 visões bem diferentes. Para o Hillary, foi uma conquista mundial de resistência, de superação. Mas para o Tenzin, o significado era outro, bem mais profundo. Ele não viu o Everest como um troféu, ele o via como um lar. Tanto que, lá no topo, ele deixou doces enterrados na neve, uma oferenda para os deuses da montanha. A jornada humana é incrível, sem dúvida. Mas ela não está sozinha nesse palco. Existe vida ali. Vida que se adaptou a um lugar onde, teoricamente, nada deveria sobreviver. Pensa só, o ar quase não existe, o frio é cortante. E mesmo assim, a vida insiste, a vida persiste. E aí fica a pergunta, né? Como? Como é que a vida sobrevive num lugar onde o simples ato de respirar já é uma batalha? A resposta está em adaptações que são simplesmente extraordinárias. Olha o iaque, por exemplo, ele é o verdadeiro motor da montanha. Enquanto os alpinistas estão lá, sofrendo, dependendo de tanque de oxigênio, o iaque só precisa do que ele já tem. O sangue dele é lotado de hemoglobina, os pulmões são super eficientes, o pelo denso é uma verdadeira fortaleza contra o frio. Eles não só vivem lá, eles são feitos para aquele lugar. Agora, se o iaque é o motor da Terra, tem criaturas que nem ligam para a gravidade. As aves de altitude. Elas não escalam, elas simplesmente dominam os céus. Elas têm um sistema respiratório único, super especializado, que tira muito mais oxigênio do ar. Para elas, aqueles ventos congelantes não são um problema, são correntes de ar que elas usam para planar. A montanha não é um obstáculo, é o território delas. E escondido entre as rochas, se move um mestre do disfarce, o leopardo das neves. Ele é praticamente o fantasma da montanha. A pelagem dele se mistura com a paisagem, ele se move num silêncio absoluto. É quase impossível de ver um.
Mas a verdade é que até esse caçador supremo, esse mestre da sobrevivência, hoje está ameaçado, correndo o risco de sumir para sempre. Mas talvez a adaptação mais incrível de todas seja a humana. A gente está falando do povo Sherpa. Eles são os verdadeiros guardiões do Himalaia. Durante séculos, o corpo deles foi se moldando à altitude. O sangue carrega mais hemoglobina, os pulmões tiram mais oxigênio do ar, e para eles, o Everest não é um desafio, não é um inimigo, é a mãe do universo, um lugar sagrado, é o lar deles. Só que, para quem não nasceu ali, a história é outra. A montanha cobra um preço, e é um preço terrível. Para cada foto no topo, para cada comemoração, existem inúmeras histórias que terminaram no silêncio branco da neve. A glória ali tem um custo altíssimo. A escalada é uma jornada brutal, dividida em etapas. Começa lá no acampamento base, que é tipo a última fronteira da civilização. Dali para cima, o negócio fica sério. Passa pelos acampamentos 1 e 2, que é atravessar um verdadeiro inferno de gelo em movimento. Depois vem o acampamento 3, numa parede de gelo vertical, onde só de dormir já se está arriscando a vida. E aí, o acampamento 4, a porta de entrada para o fim. É aqui que se entra na chamada Zona da Morte. Acima de 8.000 metros, não tem margem para erro. Não existe segunda chance. O oxigênio é tão pouco, mas tão pouco, que o seu corpo literalmente começa a se devorar para tentar sobreviver. Cada segundo que se passa ali, o corpo está morrendo. E os perigos são muitos. Primeiro, as avalanches. Elas chegam sem avisar. Toneladas de neve descendo a mais de 300 km por hora. Não dá para escapar. Depois, a própria altitude, que faz os órgãos entrarem em colapso. E claro, o frio. Um frio que pode chegar a 60 graus negativos. Ele congela a pele, os membros, em questão de minutos. E quando o pior acontece, é isso. Acabou. Resgatar alguém ou mesmo um corpo nessa altitude é praticamente impossível. As pessoas que ainda estão vivas precisam usar cada grama de energia para se salvar. Então, os que caem, ficam. Eles ficam lá, em silêncio, e se tornam parte da montanha, marcos silenciosos da tragédia. O que nos leva de volta à pergunta: por quê? Por que arriscar tudo? Por que encarar a morte por um momento no topo do mundo? A resposta talvez não esteja na montanha, mas dentro da gente. O Everest acaba virando um espelho da nossa própria ambição. A gente enxerga como uma batalha que precisa ser vencida, um teste de coragem, de glória. Mas a montanha, ela não tá nem aí. Ela não comemora com quem chega no topo, nem chora por quem fica pelo caminho. Ela é uma força da natureza, completamente indiferente. Ela simplesmente está lá. Ela existe. E talvez a melhor forma de entender isso seja voltando para o Edmund Hillary. Ele disse uma coisa perfeita. Não é a montanha que conquistamos, mas a nós mesmos. No fim das contas, a jornada é para dentro. É sobre descobrir até onde a gente consegue ir. Porque no final, a verdade é essa. O Everest não precisa de nós para nada, mas parece que a gente, de alguma forma, precisa dele. E isso deixa uma última pergunta no ar. Diante de toda essa imensidão, será que somos nós, os únicos que damos algum sentido a tudo isso? Se você curtiu, não esquece de deixar o like, seguir a gente para mais novidades e compartilhar sua opinião nos comentários. E se quiser saber tudo sobre essa história, vem com a gente no YouTube. Lá, temos mais detalhes e conteúdos exclusivos. Não perca!